Olá pessoal, eu sou a professora Isa e hoje a gente está aqui com mais uma aula de física e a gente vai fazer a parte 2 de eletromagnetismo. Vamos lá? Bem, agora a gente começa falando sobre a indução eletromagnética. Lá no começo, a gente viu que o fio, ele gera um campo magnético ao redor dele, né? Um fio que passa corrente elétrica. Aqui a gente vai ver aqui um ímã que vai induzir uma corrente em determinados materiais. Então, a indução eletromagnética, né, a gente fala que ela está diretamente relacionada com o fluxo magnético variável. Então, assim, não adianta a gente ter apenas um ímã e aí achar que esse ímã vai gerar eletricidade. Não, ele precisa ser variável, ele precisa estar se mexendo. E aí ele vai gerar dentro de uma espira condutora, que é aquele círculo, né, que pode passar corrente em volta dele. E aí a gente gera uma corrente induzida ali dentro. Então eu tenho a corrente elétrica gerando o campo magnético e eu tenho uma variação do fluxo magnético que vai gerar uma corrente elétrica. E isso é o que a gente chama de eletromagnetismo. E aí, assim, a gente tem que vai ter uma resistência, uma corrente elétrica que está ali, né? E que vai ser igual a DDP, né? Como a gente viu lá na nossa lei de Ohm. E aí, a DDP que é gerada nessa espira, a gente vai chamar de força eletromotriz induzida. E que a gente vai considerar a letrinha dela, esse epsilon aqui, né? Que é o E em grego, epsilon. Então, essa é a força eletromotriz induzida no nosso espira a partir da variação do fluxo magnético, que a gente também viu um pouco sobre o fluxo magnético, como calculá-lo, né, na primeira parte. E aí, a gente começa com o que a gente chama de lei de Faraday. O que é isso? Primeiro, vamos entender. Eu tenho primeiro que a lei de Faraday diz que o epsilon, né, a nossa corrente induzida ali, nossa DDP induzida ali, ela vai ser igual a menos a variação do fluxo dividido pela variação de tempo. Então, o quanto de fluxo variou em relação ao tempo que passou, né? Então, primeiro, o epsilon, força eletromotriz induzida, ΔΦ, a variação do fluxo magnético, ΔT, variação do nosso intervalo. Então, assim, o força eletromotriz, ele está dizendo em relação ao quê? Em relação a um fenômeno eletromagnético, né? Elétrico, que vai gerar o DDP ali dentro. Já o fluxo dividido por tempo, ele tem relação com o fenômeno magnético. Então, aqui a gente tem a equação, né, que está relacionando o fenômeno elétrico com o fenômeno magnético. E aí o fluxo, né, ele pode variar a partir do quê? A variação do campo magnético. Então eu posso, se eu alterar o módulo do meu campo magnético, eu altero o meu fluxo. Se eu alterar o ângulo que eu tô mandando o meu campo magnético, então, sei lá, se ele estava antes com 45 graus e passou a ter 0 graus agora, com a normal, né, que foi o que a gente estudou lá na parte 1, eu tenho o meu fluxo sendo alterado. Se eu alterar a área, né, então, imagina que eu tenho lá a minha espira com raio igual, sei lá, 2 centímetros. E aí eu pego, por alguma razão, eu aumento ou eu altero a espira e coloco uma espira ali que tenha raio de 10 centímetros. Alterei a área. Consequentemente, se o fluxo ali continuar contínuo, né, em todo o espaço, eu tenho o meu fluxo sendo alterado de campo magnético ali. Então, talvez, sei lá, alguma coisa que fique fazendo assim, ó, aumentando, diminuindo de área. Estou aumentando, diminuindo o fluxo. E, além disso, a variação do ângulo. Então, assim, tanto da espira como do campo magnético. Então, se eu, sei lá, girar a espira, se eu ficar fazendo, aumentando e descendo essa minha espira, eu vou ter que o meu fluxo magnético ele vai estar sendo reduzido. Mas esse sinal de negativo aí, Isa, a gente viu que o fenômeno elétrico
tá ali através da força eletromotriz. A gente viu que o fenômeno magnético tá ali através da variação do fluxo por tempo. Mas e o sinal negativo? O sinal negativo, ó, lembra que eu falei? Eu falei a lei do Faraday, a gente viu. O negativo vai ser essa segunda parte aqui, que é a lei de Lenz. O que ele diz pra gente? Que o sentido da fé induzido vai se opor à variação do fluxo magnético. Então, para onde o fluxo magnético está apontando, o contrário vai ser o que está gerando a fé. Tudo bem? Então, vamos ver isso melhor? Olha, por exemplo, imagina que eu tenho um ímã e eu tenho uma espira. Para gerar uma corrente elétrica induzida ali dentro, eu preciso variar o meu campo magnético. Nesse caso, vou mexer com o meu ímã, né? Então, eu estou alterando o campo magnético que está ali. Então, se eu aproximo o meu ímã, eu aumento o fluxo magnético que está passando pela espira, né? E aí, ó, o sentido do campo magnético é sempre do sul para o norte. Lembra que a gente falou que sai do norte e entra no sul? Então, o campo magnético que gera ali na espira é apontado para a esquerda. Só que a lei de Lenz diz que o fluxo, né, que vai gerar a fé induzida é o contrário da variação do fluxo. Então, se eu tenho que o fluxo foi para a esquerda, o campo magnético que vai gerar, né, a fé induzida vai estar para a direita. Então, elas são opostas. Com isso, eu tenho que, agora eu posso utilizar o quê? A regra da mão direita. Com o campo magnético que eu induzi, olha, campo magnético, então eu acabo gerando, só que nesse caso eu vou utilizar o meu dedão, né, na direção do fluxo do campo magnético. Então, o campo magnético, dedão, girei e eu tenho para onde que a minha corrente vai estar sendo induzido. Então, induzir a partir disso um campo magnético, né? Lembrando que a gente tem aquela questão do polo norte e polo sul que eu falei. Como o campo magnético induzido está indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, desculpa. Então, ó, tá indo para o norte, vindo para o sul, indo para o norte, vindo para o sul. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar o polo norte e o polo sul para vocês se localizarem, digamos assim. E aí, existe só esse caso que a gente pode aproximar o ímã? Não. Vamos ver os outros casos, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho um ímã e aí ele tá próximo da espira. Próximo. E aí eu afasto ele. Conforme eu afasto ele, o que vai acontecer? Eu tenho que o fluxo reduz. Reduzir o fluxo, olha, ele fala pra gente que o campo magnético que vai ser gerado a partir da fé na espira vai ser o quê? Ao contrário do fluxo. Se o fluxo está reduzindo, né? Eu estou reduzindo o fluxo quando eu estou colocando o norte para lá. Vocês concordam? Então, essa vai ser a mesma direção do campo. Porque, gente, deu para... Assim, essa parte às vezes é um pouco difícil. Então, olha só. Eu estou reduzindo o meu campo. Então, se eu reduzo o meu fluxo magnético, né? Então, eu estou puxando o meu ímã para lá, então o fluxo magnético está reduzindo para a direção direita, certo? Né? Para onde está o ímã. Então, eu estou reduzindo o meu fluxo magnético. Isso quer dizer o quê? O campo magnético que vai produzir na espira é contrário ao fluxo magnético. Se o fluxo magnético está diminuindo para a direita, isso quer dizer o quê? Que o campo elétrico que está sendo gerado, que está gerando a fé induzida, vai estar para a esquerda, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa assimilar. Então, no primeiro, a gente aumentou o fluxo para cá, porque a gente colocou o norte em direção da espira. Aumentei o fluxo, então o fluxo estava apontando para lá e o campo magnético gerou a espira para o outro lado. Aqui eu estou puxando o ímã. Então, o meu fluxo, se eu estou puxando o ímã para cá, o meu fluxo está reduzindo para o lado de cá.
Ou seja, gerei um campo magnético para a espira para o lado contrário da redução, né? Então, para onde um diminui, o oposto é para onde o outro aumenta. Então, aqui nesse caso, ó, como que a gente vai ver? Olha, gente, ó, regra da mão direita, campo magnético no dedão. Então, a gente vai saber para onde está gerando a minha corrente elétrica induzida, né? Para onde está minha fé e por aí vai. Então, olha, de novo, Polo Norte, sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Então, para a gente se referenciar melhor, digamos assim. Agora, mais um caso. Repare que agora eu tenho o Sul indo em direção à minha inspira. Então, olha, reparem que, gente, o campo magnético sai do norte e entra no sul. Então, eu estou aproximando o ímã. Eu estou aumentando o fluxo. Só que o fluxo, ó, como está saindo do norte e entrando no sul, o fluxo acaba sendo apontado para a direita nessa espira. Então, se aponta para a direita nessa espira, para onde que o meu campo que está gerando uma corrente elétrica induzida naquilo está apontando? Ó, vou de novo. Ó, aproximei, olha. O campo, olha, tô indo para cá com o meu ímã e meu fluxo está aumentando. É isso, então é o contrário, gente. Se eu tô puxando o meu ímã para cá, olha, de novo. Ó, o meu campo magnético tá indo para lá. E o fluxo está aumentando, ó, o fluxo aumenta, olha. Ó, o fluxo aumenta naquela direção. Então, o meu campo magnético é pro outro lado, ó, de novo. Tá vendo? Eu tô aumentando, eu tô indo, o meu ímã tá em direção inspira. Mas o meu campo magnético indo para lá. Eu gosto de, às vezes, lembrar os meus alunos que, por exemplo, imagina se eu pego esse ímã e coloco do outro lado, coloco aqui. Seria a mesma coisa que o norte estivesse se aproximando por aqui, digamos assim. E aí, quando o norte está se aproximando, o fluxo aumenta naquela direção e eu tenho que o campo magnético que gera a espira está para outra direção. Então, por isso que nesse caso, o campo magnético que está gerando ali na inspira está apontado para a esquerda. Utilizando a regra da mão direita, eu vejo para onde que a minha corrente está indo. Tudo bem, gente? Então, a gente viu, né, alguns desses. E agora, por último, eu tenho o sul se afastando. O sul se afastando é como se eu tivesse o norte desse lado, digamos assim, né? Então, olha, eu tenho um fluxo muito grande ali e conforme eu empurro, eu diminuo o fluxo. Então, ó, se eu diminuo o fluxo, para lá. Dá para entender que, olha, vamos lá, tô indo com o meu ímã para lá. Conforme eu empurro, o meu fluxo está diminuindo. Então, se meu fluxo está diminuindo, se eu estou indo para lá, o meu campo que gera também vai para lá, porque é para onde, se diminui para lá, é para onde o meu campo magnético gera. Olha, de novo, gente, tá um fluxo grande para lá. Se eu coloco o meu ímã para lá, o meu fluxo diminui naquela direção. Então, o campo magnético que gera corrente elétrica na inspira é para onde o fluxo ou diminui, né? Então, se diminui naquela direção, eu tenho, então, nesse caso, que vai ser os dois na mesma direção. Tanto, né, o meu campo está apontando para aquele lado e o campo que gera na inspira também está apontando para a direita. E aí, utilizando a regra da mão direita, ó, eu vou ter, então, uma corrente elétrica induzida nessa direção. Tudo bem, gente? Então, aqui é para onde a gente vê onde a corrente elétrica vai ser induzida, qual é o seu sentido. Então, a gente vai ver que vai ter que olhar para qual direção o fluxo está sendo reduzido. E aí, se o fluxo reduz para a direita, eu tenho que o campo magnético que gera na inspira também vai ser para a direita. Se o fluxo diminui para a esquerda, então eu tenho que
o meu campo que gera expira, né, também é para esquerda, né? Então, os dois para esquerda, os dois para direita. E por fim, gente, eu queria falar para vocês dos transformadores, né? A gente tem, geralmente, né, aqui onde eu moro, tem postes de luz, né? Tem lugares que não tem, né? Para não ficar um monte de fio exposto, digamos assim. Mas onde eu moro tem. E aí, de postes, de tantos em tantos postes, tem um negócio que a gente chama de transformador, que às vezes quando estoura a gente fica sem luz, sabe? Então, aqueles negócios grandões assim, cinzas. E aí, por que ele tá ali? Eles são chamados de transformadores de tensão. O que acontece? Lá a luz é gerada lá nas usinas, são transportadas, isso, aquilo, outro, né? E aí, quando a tensão chega aqui, ela é bem maior do que a tensão que a gente tem na nossa tomada. E o transformador de tensão, ele faz o quê? Ele vai transformar. Como que ele faz isso? Uma parte, você tem um material, que a gente chama de material ferromagnético, que pode conduzir magnetismo e por aí vai. A gente tem, em volta desse material, a gente vai ter as espiras, né? Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de enrolamento primário, pode ver que tem menos espiras, e esse daqui é um enrolamento secundário. O que isso vai fazer? Eu tenho uma tensão desse lado, uma tensão que eu vou chamar de UP e uma tensão que eu vou chamar de US. Então, só que aqui eu tenho uma quantidade de espiras, do outro lado eu tenho uma quantidade de espiras, são diferentes. Então, esse material ferromagnético, você tem as tensões que passam por esse, e as tensões, né, como a gente viu, as espiras, elas geram um campo magnético. Então, nesse material ferromagnético, você vai ter um magnetismo sendo transportado e gerando corrente elétrica no outro. Então, por exemplo, aqui imagina que eu tenho uma corrente elétrica super sinistra. Então, tem uma corrente muito grande. E aí eu passo pela espira e gera um campo magnético aqui no meio, né? A gente viu lá a equação da espira que gera o campo magnético, que vai ser a permeabilidade do meio, permissividade do meio. Eu tenho a corrente que está ali. Eu vou ter dividido por 2 vezes R, né? Então, aqui eu tenho uma espira. E aí eu gero um campo magnético aqui que vai, né, circular e vai gerar... E aí eu vou ter um campo magnético, um fluxo, né? Que tá saindo daqui e vindo para cá e tá gerando uma corrente. Então, olha, em relação a entrada e a saída do meu enrolamento, eu vou ter uma diferença de potencial, porque tá correndo uma corrente elétrica ali, está sendo gerada uma corrente elétrica ali. Então, se daqui entra uma DDP, vai ser formada uma outra DDP lá do outro lado. E qual que vai ser a relação entre elas? Eu tenho que a DDP primária dividido pela DDP do enrolamento secundário vai ser igual à quantidade de espiras que existe no primário dividido pela quantidade de espiras que tem no secundário. Então, a partir disso, eu vou pegar as informações dadas e vou colocar qual que é a DDP da primária, qual o número de espiras da primária, qual o número de espiras da secundária, e aí eu posso encontrar quem que vai ser a tensão de saída, digamos, desse transformador. E lembrando que em um transformador ideal, a gente sabe que, né, na realidade a gente não tem tantas coisas ideais, né, no mundo real, né? Mas imagina que a gente mora num mundo perfeito com cor de rosa para tudo que é lado, né? Algumas pessoas gostam de dizer. E aí a gente tem transformadores ideais. Então, nesse tipo de transformador, a potência vai ser integralmente convertida. Então, o que nos enrolamentos? Então, eu tenho que a potência do primário vai ser igualzinho à potência do secundário. Tudo bem? E só para lembrar, que às vezes, né, a gente esquece disso, né? Mas é bom sempre lembrar que os transformadores, eles só vão funcionar
se a corrente for alternada, tá? Não tem como funcionar com uma corrente contínua. Por conta de todas essas coisas, né? A gente tem uma variação de fluxo que precisa ter para gerar corrente e por aí vai. Então, os transformadores, eles só funcionam com correntes alternadas. Beleza? Então, gente, de novo, deixo aqui para vocês uma frase da Malala, que ela fala: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. E é isso, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.